Fala pessoal, sou o professor Fabrício Pessoa e eu estou aqui para trabalhar com vocês um tópico muito importante da física, que é a parte de trabalho de uma força e energia. Pessoal, eu vou começar trabalhando com vocês o tópico mais básico, né, que é basicamente o conceito do que significa trabalho. Só que cuidado, pessoal, aqui a gente não vai estar conceituando o trabalho na área da linguística, mas sim na área da física. E trabalho em física, pessoal, é nada mais, nada menos que a transferência de energia. Então, quando eu pego a energia e passo ela para um outro lugar, então, automaticamente eu tenho aí a elaboração, né? A presença de um trabalho. Tudo bem? Então, pessoal, vejam só. Falando do conceito mais básico do que significa trabalho, a gente pode dizer o quê? Que para que ocorra um trabalho, você precisa de duas coisas. De um tipo de energia, que na física a gente sabe que a forma de energia principal que nós temos é a força. Então aqui a gente vai precisar de uma força. E também a gente precisa, olha só, transferir. Transferir a gente também pode ter como sinônimo deslocar. Tá? Então você precisa de um deslocamento, que na física a gente chama de quê? A gente chama de distância. Ó. Distância. Pessoal, o caso mais típico que a gente tem de trabalho de uma força são essas pessoas que levantam peso. Tá? Então, percebam, ele pega o peso, certo? Que está no chão, ele exerce uma força e leva esse peso lá para cima. Então, perceba, ele exerceu uma força, ou seja, um tipo de energia, e ele deslocou, ou seja, ele transferiu, tá vendo? Então, você tem força e você tem a distância. Então, professor, eu posso dizer que a partir do momento que esse levantador de peso, ele tirou aquele peso do chão, quando ele fica simplesmente segurando. Eu posso dizer que a partir daquele momento que ele está simplesmente segurando, que não está deslocando mais, não existe trabalho, perfeito. Então, pessoal, vejam só. Se você tem um deslocamento, mas você não tem de maneira alguma uma força, então você não tem trabalho. Tá certo? E na verdade, pessoal, essa daqui é a forma mais simples, né? Até porque você sabe o quê? Que um corpo ele só vai se deslocar se ele tiver ali a presença de uma força. Claro que existem, né, as leis de Newton e tudo mais, que vêm para explicar totalmente diferente, né, em casos que a gente chama de ideais. Mas assim, falando sobre o caso do nosso dia a dia, a gente sabe que um corpo ele só vai se movimentar se você, colocar, né, nesse determinado corpo uma força, tá certo? Então, quando você não tem força, você não tem trabalho. E, consequentemente, quando você não tem distância, você não vai ter o trabalho. Tudo bem? E por que é que isso acontece, gente? Porque, matematicamente falando, o trabalho que vai ser representado por essa letrinha que parece um T, mas, na verdade, a gente chama ela de tal, é uma letra grega, tá certo? Ela vai ser escrita da seguinte forma. Trabalho será o produto entre a força e a distância. Então, o que é que a gente pode definir, o que a gente pode determinar aqui, ó, gente? Que a força e a distância são grandezas diretamente proporcionais. Então, isso implica dizer que se eu coloco uma força se eu exerço uma força de 30 newtons sobre um determinado objeto, em um determinado momento eu andei uma distância d e em um segundo momento eu andei uma distância 2d, então isso implica dizer que se nas duas situações as forças eram iguais, mas as distâncias eram diferentes, ou seja, você tinha uma distância maior do que a outra, então a gente já pode concluir que no ponto, ou seja, no trajeto em que essa distância for o dobro, então o trabalho também será o dobro, tá certo? Então, quanto maior for a força e quanto maior for a distância, maior será o trabalho, tudo bem? Porque são grandezas que a gente chama de diretamente proporcionais. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, de modo geral, a gente vai ter basicamente isso, tá certo? Só que, olha só, cuidado com alguns casos, porque a gente vai usar essa fórmula aqui toda vez que a gente estiver trabalhando de forças em planos que são horizontais. Então, olha só, pessoal, quando vocês tiverem um caso mais ou menos assim, ó, aqui você tem a trajetória da distância, e aqui em cima você vai ter um determinado objeto, tá? E aí nesse objeto vai estar incidindo uma determinada força F1 e uma determinada força que eu vou chamar aqui de F2. Pessoal, percebam, vejam só, que tanto a distância quanto a incidência da força estão na horizontal.
Então, quando está na horizontal, a gente vai usar essa formulazinha aqui mesmo, tá? Você vai pegar ali, né, a força resultante, que nesse caso, se você perceber, os dois têm o mesmo sentido. Então, você vai somar, né, a força resultante tem que ser a soma da força F1 com a força F2. Agora, nota, se essas forças tivessem sentidos contrários, aí seria a subtração. Isso a gente já estudou aqui, né? Mas, ó, olha só. Aqui a gente pegaria a força resultante e multiplicaria pelo deslocamento, pela distância que ele andou. Mas nem todo caso vai ser assim. Alguns vão acontecer no que a gente chama de plano inclinado, ou melhor, né? Na verdade não é nem no plano inclinado em si. Mas essa força aqui, ela não vai estar na horizontal. Essa força ela pode ser aplicada a esse mesmo objeto, gente. Percebam que o objeto eu não vou mudar, tá? Mas ela pode ser aplicada nesse sentido aqui. Tá vendo? Ó, uma força ela vai ser aplicada nesse sentido. Tá vendo? Então, quando isso daqui acontecer, percebam que eu vou ter que encontrar as resultantes dessa força. Ou melhor, né? Até o que a gente já estudou aqui no nosso curso, que a gente chama de decomposição das forças, né? A gente tem que decompor essa força F1 nesse plano, nesse eixo horizontal. Então, perceba, ó, a nossa projeção será justamente essa daqui, né? Que a gente chama de força Fx, tá certo? Então, quando você tem esse caso aqui, perceba que vai ser diferente desse caso que está aqui em cima. Tudo bem, gente? Então, olha só, quando você tem o caso das forças sendo horizontais, aí você pode utilizar, né, a fórmula tradicional, que diz que o trabalho de uma força é igual à força aplicada multiplicado pela distância. E aí, quando acontecer isso daqui, ó, quando você tiver ali uma força sendo aplicada, né, de uma maneira não tradicional, ou seja, não paralela ao deslocamento, então você vai utilizar essa formulazinha aqui, gente, ó, a mesma letra que é o tal, igual a força aplicada, vezes a distância, só que aqui vocês vão ter que multiplicar pelo cosseno do ângulo, tá certo? Ó, para você que quer Enem, fique tranquilo, tá? Porque no Enem, essa segunda fórmula aqui, ela não é muito aplicada não, tá? Na verdade, até agora, né, as questões que eu resolvi até hoje, eu ainda não vi nenhuma que utilizava a questão das forças não paralelas, tá certo? Normalmente, sempre é esse caso aqui, as forças sempre vão estar paralelas em relação à distância. Tudo bem, gente? Então, acho que deu para entender, né? Eu espero, né? Então, vocês vão tirar um print deste nosso gráfico, ou deste nosso quadro, para a gente poder fazer a aplicação aí em uma questão. Tudo bem? Então, ó, vamos lá. Vamos ler aqui a questão junto comigo, que fala o seguinte. Um bloco está se deslocando numa mesa horizontal sob a ação das forças indicadas na figura a seguir. As forças F1 e F2 são horizontais e têm intensidades de 20 newtons e 10 newtons respectivamente, e determina a letra A o trabalho realizado pela força F1 e pela força F2 no deslocamento AB, sendo a distância entre A e B 2 metros. E na letra B ele pede o trabalho realizado pela força resultante nesse deslocamento. Pessoal, voltem aqui comigo, olha só. Nesse caso, se vocês forem perceber, nós temos um caso aqui de forças que estão na horizontal, ou seja, forças que são paralelas ao deslocamento. Então, para forças paralelas ao deslocamento, vou até botar aqui, ó, para forças paralelas ao deslocamento. Gente, para forças paralelas ao deslocamento, a gente usa essa formulazinha que diz que o trabalho, que é a famosa letra tal, é igual à força aplicada multiplicado aqui pela distância, tá certo? Então, olha só, na letra A, percebam aqui que ele vai querer nada mais, nada menos que o trabalho aplicado, primeiro a força F1 e depois a força F2. Então, a gente precisa fazer esses trabalhos aí separadamente. Então, olha só, primeiro eu vou botar aqui, tá, pessoal? Para a força F1, certo? Então, eu estou determinando o trabalho. A gente lembra que o trabalho é tal igual a Fd. Então, a gente vai trabalhar, olha só. O trabalho será igual aqui a força F1, que a gente viu ali que ele tem como medida 20 newtons. Então, ficaremos com 20 vezes a distância percorrida. Pessoal, notem que o deslocamento AB, ele falou no nosso enunciado ali,
que ele vale exatamente 2 metros. Então, eu vou substituir aqui, tá vendo? No lugar dele, eu coloco 2 metros. Portanto, pessoal, o trabalho só pode ser 40 newtons, ó. Seria aqui, então, o valor do nosso trabalho, tá certo? Agora, pessoal, na segunda etapa, nós iremos fazer aqui para a força F2. Pessoal, percebam, a força F2 tem intensidade de 10 newtons. Mas percebam, olha só, a própria imagem, né, eu vou botar na tela aí de novo, vocês vão perceber que a trajetória AB, ela está partindo da esquerda para a direita. Então, esse será o sentido positivo da nossa trajetória. Então, percebam que a F2 tem um sentido contrário. Então, isso implica dizer que a intensidade aqui dessa F2 tem também que ser negativa. Então, volta comigo aqui. Ó, se você tinha ali que a força F2 vale em módulo 10 newton, então, aqui nesse caso, nós temos que considerar como sendo menos 10 newton. Por quê, professor? Porque ela está no sentido contrário à trajetória. A trajetória está caminhando para cá, enquanto a força está sendo aplicada para lá. Então, isso implica dizer, né, que elas não estão sendo aplicadas no mesmo sentido. Então, a força ela não vai corroborar como é que eu vou dizer? Não vai corroborar a movimentação desse objeto de acordo com a trajetória. Muito pelo contrário, vai fazer com que a trajetória, com que o objeto volte. Tá certo? Então, olha só, aplicando aqui na nossa fórmula de trabalho, que diz que trabalho é igual a força vezes distância, o trabalho, nesse caso, ficaremos com a força que é menos 10. Espero que vocês tenham entendido essa questão, tá? Lembrando que o exercício sempre vai mostrar para você qual será o sentido da trajetória e você tem que ficar ligado apenas nisso. Tá certo? Então, olha só, menos 10 vezes a nossa distância, que ele falou aqui que é 2. Portanto, o trabalho só pode ficar sendo menos 20. Pessoal, desculpa aqui, tá? Eu botei menos 40 newtons, mas não é, tá? Vai ser 40 joules. Já adianto para dizer para vocês que a nossa unidade de medida aqui, né, do nosso trabalho, vou até puxar mais uma setinha para cá e vou botar unidade de medida, o N, unidade de medida, tá certo? É o famoso joule. Pessoal, e esse joule é o famoso newton por metro, tá certo? Então, ó, cuidado, pessoal. A distância sempre tem que estar em metros, tá? Então, vamos supor que ele dissesse que a distância seria 0,2 centímetros. Então, a gente precisaria transformar essa distância em metros, tudo bem? Porque a gente sempre vai trabalhar aqui no Sistema Internacional de Medidas. Eu vou até colocar isso aqui como uma observação, para que vocês anotem no resumo de vocês, tá? Que a distância sempre em metros, em metro, tá certo? Então, ó, anotem aí no caderninho de vocês, porque isso aqui será de grande valia. Tá bom? Então, fizemos a letra A, tá certo? Para a força F1, para a força F2. Agora faremos aqui a letra B, que pede assim, ó, qual é o trabalho da força resultante. Eu vou passar para cá, olha só, esse esquemazinho, né, que ele aplicou ali pra gente, que ele passou ali pra gente, tá? Que você tem uma F2 para cá, você tem uma F1, e você tem a distância de A até B, que vale exatamente 2 metros, tá bom? Então, pessoal, notem, primeiro aqui a gente tem que aprender a fazer a força resultante, tá? E a força resultante será a força que sobra quando você faz a operação ali entre aquelas forças. E aí a gente lembra, toda vez que as forças têm o mesmo sentido, a gente soma. Então, pode estar para a direita ou para a esquerda. Do mesmo jeito, a gente vai somar. É aquela mesma ideia do jogo de sinais, gente. Sempre que você tem dois sinais iguais, o sinal sempre será positivo, né? Aqui do mesmo jeito. Dois sentidos iguais, independente para onde seja, sempre positivo. Agora, quando você tem sentidos diferentes, aí, meu parceiro, sempre será negativo. Perceba, o sentido da força F1 está para a direita, o sentido da força F2 está para a esquerda. Então, a gente tem esse caso, tá vendo? Que são sentidos contrários. Então, aqui a gente vai ter que fazer a diferença entre os dois. Tá certo? A diferença sempre é em módulo, tá, gente? Então, olha só, eu vou pegar a F1, que é a maior,
e vou subtrair a F2, tá certo? Que é a menor. Então, olha só, perceba, a F1 vale 20 newtons, a F2 vale 10 newtons. Então, isso implica dizer que a força resultante, eu posso até trocar, né, essa diferença entre eles dois como sendo FR, já que FR é justamente a nossa representação de força resultante, e dizer que é 20 menos 10, isso aqui dá 10 newtons, tá bom? E agora aqui a gente está aplicando a fórmula do trabalho, que a gente viu que o trabalho é força vezes distância. A força tem que ser a resultante, a distância tem que ser aqui, se vocês forem perceber, 2. Portanto, o trabalho só pode ser igual a 20, como estamos trabalhando no sistema de unidade internacional, do Sistema Internacional de Medidas, então o nosso trabalho tem que estar em joule. Tudo bem, gente? Então, espero que vocês tenham entendido até então essa nossa explicação. Tá? Deixa eu sair do meio para que vocês possam tirar aqui um print, tá bom? Que a gente vai apagar para fazer a nossa segunda questão. Só que, gente, antes disso, deixa eu só explicar para vocês uma situação, tá? Sempre que vocês estiverem em um determinado sistema, deixa eu apagar isso daqui, ó. Sempre que vocês estiverem em um determinado sistema, uma mesma força sendo aplicada, só que em uma situação a força ela está paralela ao deslocamento, então ó, a gente tem um caso assim, deixa eu tentar representar aqui para vocês, tá certo? Então você tem um caso assim, a gente aqui tem um corpo e nós teremos uma determinada força F sendo aplicada, tá bom? E aí vocês têm aqui uma segunda situação, tá certo? Em que vocês também têm uma determinada força sendo aplicada. Gente, deixa eu até fazer mais para baixo, porque eu não sei se vai cortar ali no vídeo, tá? Deixa eu fazer mais para cá assim um pouquinho, ó, tá? Daí fica melhor. Então, olha só, nós temos aqui um determinado objeto que está sendo aplicado uma força F. E temos em uma segunda situação, no mesmo objeto, tá certo, gente? Então, assim, eu não estou mudando o objeto, tá bom? E também não estou mudando a distância. Eu só estou mudando aqui, ó, o sentido dessa força. Então, a força em módulo é a mesma. Vamos supor que essa força aqui ela seja de 30 newtons, ó. Essa daqui ela também precisa ser de 30 newtons. Então, perceba, a mesma força sendo aplicada, só que uma está na horizontal e a outra está na diagonal. Então, toda vez que eu tenho essa situação, se a questão te perguntar qual é a maior força, ou seja, qual é o maior trabalho, então vocês já podem confirmar que o maior trabalho sempre será nessa situação aqui, tá vendo? Sempre será nessa situação. Então aqui será o caso em que nós teremos o maior trabalho, tá bom? Independente da situação, gente, tá? Ele garantindo para você que a distância será a mesma e que a força aplicada também é a mesma, então, quando essa força for aplicada ali de modo paralelo à nossa trajetória, à nossa distância, então automaticamente a gente já pode confirmar que esse caso aqui terá um maior trabalho. Tudo bem, gente? Então, olha só, para exemplificar essa informação que eu passei para vocês, eu vou resolver com vocês uma questão da Estadual de Minas Gerais. Acompanhe comigo a leitura. Ela fala assim: uma pessoa arrasta uma caixa sobre uma superfície sem atrito de duas maneiras distintas, conforme mostram as figuras A e B. Nas duas situações, o módulo da força exercida pela pessoa é igual e mantém-se constante ao longo de um mesmo deslocamento. Considerando a força F, é correto afirmar que, letra A, o trabalho realizado em A é igual ao trabalho realizado em B. Letra B, o trabalho realizado em A é maior que o trabalho realizado em B. Letra C, o trabalho realizado em A é menor que o trabalho realizado em B. Letra D, não se pode comparar os trabalhos porque não se conhece o valor da força. Gente, voltem aqui comigo rapidinho, ó. Eu vou tentar ilustrar para vocês aqui as duas situações, tá bom? A situação que eles chamam aqui de situação A, percebam que a força exercida está desta maneira. Então, a gente pode confirmar que esta força ela não está paralela à trajetória, né? Porque o ideal é que essa caixa saia dessa forma, concordam comigo? E na segunda situação, nós teremos um caso assim, ó, tá vendo? De uma força sendo aplicada, dessa vez
horizontal, ou seja, que é paralela à nossa trajetória. Então, a gente já pode aqui confirmar, dizer, né, como a gente já havia analisado ali em cima, que esta situação aqui, que a segunda situação, né, isso, a nossa segunda situação, que é a B, né, ela terá um trabalho maior. Vamos ver se vai falar uma coisa mais ou menos assim, ó. Volta comigo aí para a gente ler. Ó, o trabalho realizado em A é igual ao trabalho realizado em B? Não. A gente viu que pelo B ser um trabalho, né, que está sendo exercido aí paralelamente ao nosso deslocamento, então ele tem que ser maior. Então dizer que esse trabalho em A é igual, não, isso é impossível. Na letra B ele fala assim, o trabalho realizado em A é maior. Não, cara, já corta, né? A C diz, o trabalho realizado em A é menor que o trabalho realizado em B. Perfeito, foi justamente isso que a gente analisou. O trabalho em B é maior. Então ele só trocou a afirmativa, mas que significa a mesma coisa. Na letra D ele diz, não se pode comparar os trabalhos porque não se conhece o valor da força. Não, cara, está dizendo que vai ser sempre uma força F. Então essa força ela é constante. Então voltem aqui comigo, tá? O nosso gabarito seria aqui, sem dúvidas, ó, a letra C, tá certo? O trabalho realizado em A é menor que o trabalho realizado em B. Então percebam que a física, né, ela vai trabalhar também essas questões teóricas. Eu, particularmente, como professor, gosto muito de trabalhar a teoria com o meu aluno, porque ele precisa entender que a física ela não é só matematizada, né? Ela é uma ciência da natureza. Então ela é uma ciência também composta de conceitos. Então eu vou sair um pouquinho da frente para que vocês, né, possam fazer aí o print, tirar o print, para que a gente possa, então, voltar, né, a estudar, tá bom? Então, olha só, pessoal, agora a gente vai resolver uma série de questões que vão usar, como é que eu vou dizer? Que vão usar algumas situações específicas, tá? Que é justamente o que vocês podem encontrar aí nas nossas questões. Tudo bem? Ou melhor, a gente vai trabalhar os tipos de forças. Então, eu vou apagar isso daqui e a gente vai aprender, a gente vai estudar agora o trabalho aplicado a forças específicas. Porque a gente viu que de maneira geral, né, o trabalho é nada mais, nada menos, ó, o trabalho é nada mais, nada menos que a força multiplicada pela distância percorrida. Só que, pessoal, essa força, nós temos aí diversos tipos. Eu posso citar para vocês aqui, por exemplo, a força peso. Posso citar, por exemplo, a força elástica, tá bom? Então, tudo isso daqui vai... como é que eu posso explicar? Como é que eu posso dizer para vocês? Então, tudo isso daí vai gerar situações específicas. Então, o primeiro caso aqui que a gente vai comentar, que a gente vai falar, é justamente sobre o trabalho da força-peso. Ó, a gente lembra o quê? Que nós vimos, né, durante o nosso estudo de física, que peso é nada mais, nada menos que massa multiplicado pela gravidade, tá bom? E aí, professor, como é que eu vou saber que eu vou ter que aplicar o trabalho da força-peso? Sempre que você tiver na questão um caso que envolve altura, um objeto foi largado, um objeto foi lançado, um objeto caiu. Então, sempre que tiver ali a ideia de altura, então automaticamente o trabalho que será aplicado aqui é o trabalho da força-peso. E como a gente sabe que a força-peso é massa vezes gravidade e que a distância percorrida, na verdade, a gente pode chamar de altura, eu posso fazer uma substituição. Então, pessoal, o trabalho da força-peso, que eu gosto de escrever dessa forma, tá certo? Eu gosto sempre de escrever tal P, né? Que é a letra tal com o P, é igual a força-peso, que nesse caso é massa vezes gravidade, já fazendo a substituição direta, vezes a distância, que é a altura, que matematicamente falando a gente representa sempre como sendo h. Então aqui ó, a gente tem que, toda vez que eu estiver trabalhando ali um caso em que seja a força-peso, então eu posso pegar a massa do objeto, vou pegar a gravidade e vou multiplicar tudo isso pela altura, que é nada mais ou menos que a distância percorrida. Para exemplificar bem esse caso, acompanhe comigo a leitura na tela de um exercício. Fala assim: um bloco de massa igual a 7 kg é levantado a uma altura de 10 metros. Calcule o trabalho realizado pela força-peso, sabendo que a gravidade do local é 10 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, pausa rapidinho, tenta fazer aplicando essa fórmula e vem aqui comigo para a gente poder fazer a correção, tá? Então vamos lá, olha só.
Nessa questãozinha, percebam que ele deu para a gente a massa do objeto, que foi 7 kg. Ele apresentou também a altura, que eu vou chamar de H, né, claro, que ele disse que foi de 10 metros, e ele apresentou para a gente também aqui a gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Só que o pessoal que vai prestar aí concursos militares, cuidado, a gravidade o cara não é obrigado a te dar, então você precisa memorizar esse valor, tudo bem? Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é a análise das unidades de medida. Já que eu estou trabalhando com o Sistema Internacional de Medidas, gente, então eu preciso prestar atenção que a massa sempre deve vir em quilogramas, a altura sempre deve vir em metro, e a gravidade sempre deve vir em metros por segundo ao quadrado, certo? Então anotem esses dados aqui, porque vocês podem precisar fazer a conversão caso necessário. Tudo bem? Então olha só, como ele quer saber aqui, né, qual será o trabalho realizado, então eu sei que aqui o meu trabalho, né, a minha função será apenas substituir na fórmula. Então o trabalho da força-peso, isso aqui tem que ser igual a massa que já está em quilograma perfeito, vezes a gravidade que já está em metro por segundo ao quadrado, vezes a altura que já está em metro também. Então ficaremos com 7 vezes 10, 70, 70 vezes 10, 700. Como a gente está trabalhando trabalho, olha, que redundância, né? Como estamos trabalhando trabalho, como estamos vendo o assunto de trabalho, então a unidade de medida tem que ser joule, tá bom? Então, ó, feito, questãozinha bem simples, né? Vou sair do meio para que vocês possam tirar print e a gente então fazer, falar, né, sobre o nosso próximo trabalho, que é, pessoal, o trabalho da nossa força elástica, tá? O pessoal que quer nem aí, se liga, porque o trabalho da força elástica é um dos mais importantes. A nossa próxima aula a gente vai falar sobre a energia, tá? Sobre a parte de energia, que de fato aí é a parte que mais cai, tá? Principalmente relacionando a energia potencial gravitacional com a força elástica. Tudo bem? Então, bora lá, pessoal. Falando agora sobre o trabalho na força elástica, vou botar aqui. Trabalho da força elástica. Deixa eu só corrigir aqui. Opa! Trabalho da força elástica. A gente vai, pessoal, já aplicar a nossa formulazinha direto, tá? Que aqui o trabalho da força elástica, que eu gosto de chamar de TE, tá certo? É nada mais, nada menos que K, que é a nossa constante elástica, que a própria questão já vai passar para você, multiplicado por x ao quadrado, dividido por 2. Gente, esse x ao quadrado, esse x aqui, é nada mais, nada menos que a nossa deformação, tá bom? É a deformação da mola. Da mola, tá certo? Então, olha só, vamos supor que a gente tem aqui um caso, ó, de uma mola, tá certo? Que ela tá pregada aqui. Aqui, gente, eu vou dizer que é o centro dela, tá bom? Então, eu tenho um caso, ó, de uma mola que ela tá assim, tá vendo, ó? Vocês conseguem observar. Então, se ela está representada aqui no ponto zero, isso implica dizer que essa mola está relaxada. Então, eu nem estou contraindo, nem estou puxando ela, tá bom? Ela está normal. Mas aí, vamos supor, olha só, que eu puxe esta mola e ela saia daquele ponto até esse ponto aqui, ó, por exemplo. Tá bom? Que eu vou chamar aqui de ponto B, vamos supor, tá? Gente, essa distância do ponto de equilíbrio desta mola até o ponto em que eu puxei, isso aqui a gente chama de deformidade, e a gente vai chamar de x. A mesma coisa se eu tivesse um caso assim, ó, do mesmo jeito, é a mesma mola. Só que aí, ó, eu contraí essa mola, tá vendo? E essa mola veio parar aqui, ó, vamos supor que isso aqui seja um ponto A. Então, essa distância todinha aqui é nada mais nada menos que o deslocamento. Então, é o que eu puxo essa mola, então o que eu contraio, tá certo? E aí na própria questão ela vai dizer, para você já vai apresentar logo direto como sendo a deformação. Uma determinada mola que foi deformada a tantos metros. Aí lembrando, tudo que é distância, tudo que é deformação, um sistema tem que estar sempre em metro. Tá bom? Então, vamos supor que ele te passe em quilômetro, aí precisa transformar, te passe em centímetro, tem que transformar tudo em metros. Então, vocês precisam estar aí com essas conversões de unidades de medidas muito bem trabalhadas. Tudo bem? Então, deixa eu sair do meio para a gente poder fazer uma questão. Acompanhe comigo na tela aí a leitura. Fala o seguinte: uma mola possui uma constante elástica de 25 newtons por metro e precisa ser deformada em 50 centímetros.
qual será o valor do trabalho realizado a fim de obter essa deformação. Então, vamos lá, pessoal. É o seguinte, ó, deixa eu apagar aqui, certo? E agora a gente vai usar só aquela formulazinha. Seguinte, ó, olhem só, tá? Ele passou para a gente as informações da constante elástica, tá bom? Que ele falou aqui que é 25 newtons por metro. Perfeito, porque a força tem que estar sempre em newton e a distância sempre tem que estar em metros. Passou também, olha só, ele disse que ela precisa ser deformada. Então, precisa ser deformada. Então, isso implica dizer que isso é a deformação, que a gente chama de x. Então, x aqui tem que ser 50. Agora, cuidado com a unidade de medida, centímetros. Mas a minha deformação sempre tem que estar em metros. E aí eu lembro que 1 metro equivale a 100 centímetros. Tá certo? Então, se 1 metro equivale a 100 centímetros, para transformar de centímetros para metros, eu divido sempre, ó, por 100. Enquanto o inverso, eu multiplico tudo isso por 100. Então, ó, se você tem 50 centímetros, quando eu dividir isso aqui por 100, isso vai ficar 0,5 metros, meio metro. Tá bom? Aí ele está pedindo o nosso trabalho. Então, ó, o trabalho da força elástica tem que ser a constante, que dá 25, vezes a nossa deformidade é elevado ao quadrado, tudo isso sobre 2. Gente, 0,5 ao quadrado, isso daqui vai resultar para a gente 0,25. Tudo isso daqui dividido por 2. Bora fazer essa multiplicação. 0,25 vezes 25 fica 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10. 10 mais 2, 12. 5 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. E 2 vezes 0, 0. Ficaremos com 5, 2, 6, 0. E aqui, opa, duas casas após a vírgula, né? Cuidado. Então, ó, o trabalho da nossa força elástica ali tem que ser 6,25. Guardem esse valor, 6,25, tá? Então, essa multiplicação toda aqui, 6,25. Tudo isso daqui dividido por 2. Gente, quando eu fizer essa divisão aqui, vai dar 3,125. Como é trabalho, sempre tem que ser em joule. Tudo bem? Então, ali, ó, para a nossa resposta correta, letra D. Tudo bem? Como gabarito. Então, eu espero muito que vocês tenham entendido, né? Que vocês tenham aplicado, entendido muito bem essa nossa parte do assunto, tá? Por hoje a gente encerra. Se você está me vendo aqui pelo YouTube, eu te convido a conhecer o meu Instagram, que é o Pro Fabrício Pessoa. Deixa eu botar aqui, ó. Pro Fabrício Pessoa, porque lá eu sempre estou postando algumas informações em relação à física e matemática, a preparação para vestibular como um todo, né? E se você é do meu curso e ficou ainda com alguma dúvida, você pode falar comigo aí pelo WhatsApp. Tudo bem? Então é isso. Um beijo enorme e até a nossa próxima aula que nós vamos falar sobre energia. Valeu!